Bora falar ainda sobre o Palmeiras. Leila Pereira se posicionou a respeito da chance de contratação de Danilo do Botafogo. Para completar, o futuro de Vitor Sá deve ser no futebol brasileiro. Sobre outro boato meio maluco de que Murilo, zagueiro do Palmeiras, interessa ao futebol russo. Últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação importante: Vitor Sá está propenso a jogar no futebol brasileiro. O atacante de 32 anos de idade, que tem contrato com o Krasnodar somente até junho, recebeu proposta para prorrogação do seu vínculo na Rússia. Mas nesse momento, Vitor Sá está mais interessado em ouvir propostas do Brasil do que prosseguir no futebol russo. Já havia contado para vocês que ele e toda a sua família são são paulinos fanáticos, e o tricolor é sim uma opção real, mas não dá para descartar outros clubes. Ele chegou a conversar recentemente com Botafogo, Corinthians e Vasco da Gama. A ideia do Vitor Sá, por estar livre, é continuar mantendo o patamar financeiro dos tempos de Rússia, algo acima de R$1 milhão mensais. Os clubes brasileiros tentam convencê-lo a aceitar uma redução para que ele possa ter um contrato um pouco mais longo por aqui. Temporada do Vitor Sá no Krasnodar: de 29 jogos, 5 gols e 1 assistência, não atua desde 21 de março por causa de uma lesão. Só para completar, em relação ao atacante que joga como ponta esquerda ou ponta direita, ele surge na base do Palmeiras, passa por Áustria, Wolfsburg, Al Jazeera, Botafogo, até se mudar para o Krasnodar. E Leila Pereira admitiu que o Palmeiras quer a volta de Danilo, volante que pertence ao Botafogo. Cheguei a contar para vocês nas últimas horas que a oferta que o Palmeiras fez para o Juliano Bertolucci, representante do atleta, hoje é de 20 milhões de euros fixos, além de bônus. Abre aspas para presidente palmeirense: vários clubes querem o Danilo, tenho carinho especial por ele, nossa cria. Fiquei extremamente feliz por ele estar representando o Brasil na seleção. Sinto que o Palmeiras está sendo representado por ele, Endrick e o Everton. A Leila completou a respeito da negociação com o Danilo: é óbvio que eu gostaria que o Danilo voltasse para casa dele, o Palmeiras. Nosso elenco está fechado, mas se tiver alguns jogadores especiais que a comissão achar que vale, estamos aí. Já disse para vocês que não há nenhuma intenção dos representantes do Danilo e do próprio jogador em fechar com o Palmeiras, com o Flamengo ou com qualquer outro clube agora. A avaliação é de que o Danilo pode se valorizar na Copa do Mundo, vestindo a camisa da seleção brasileira, para sonhar com cifras ainda mais altas no próximo contrato. Ou seja, o futuro do Danilo será definido após a participação da seleção no Mundial. Dentro de campo é que as coisas não têm funcionado bem para o Palmeiras. O Verdão perdeu para o Cerro Porteño em pleno Allianz Parque, colocando fim a uma invencibilidade de 5 anos dentro de casa na Libertadores. A derrota só não foi pior porque o Sporting Cristal também foi derrotado, perdeu para o Júnior Barranquilla. Senão, o Palmeiras iria para a última rodada da fase de grupos na 3ª colocação e fora da zona de classificação para o mata-mata. A tendência é que o Palmeiras, vencendo na rodada final o Júnior Barranquilla, se classifique em segundo. A nova classificação do grupo tem o Cerro Porteño com 10 pontos, o Palmeiras com 8, o Sporting Cristal com 6 pontos e o Júnior Barranquilla com 4 pontos conquistados. A saideira sobre o Verdão: Ramon Sosa deve voltar para a partida contra o Flamengo. Jogo marcado para o fim de semana no Maracanã. O atacante paraguaio, que havia tido uma lesão considerada grave no tornozelo, teve recuperação bem acima das expectativas e está praticamente recuperado, vai jogar a Copa do Mundo. Existe alguma verdade na história de que o CSKA da Rússia está interessado na contratação de Murilo do Palmeiras? Antes de gravar esse vídeo, eu chequei com uma fonte alviverde a possibilidade de negociação. O que eu escutei é que o Zenit não fez proposta, sondagem, nem qualquer contato pelo defensor de 27 anos de idade. O Palmeiras também se apressou para dizer que a chegada do Barbosa não tem absolutamente nada a ver com a perspectiva de saída do Murilo, até porque essa perspectiva não existe. A discussão no Palmeiras hoje é se, depois da chegada do Barbosa, ainda vale a pena insistir na contratação do Nino, especialmente se o Zenit continuar colocando dificuldades. O clube russo chegou a pedir 15 milhões de euros para liberar o Nino na metade da temporada. Sobre o Murilo,
titular absoluto, pelo menos até a chegada do Barbosa. Ele tem formado dupla de zaga com Gustavo Gomes. Para completar o noticiário alviverde, contar que o time que teve prejuízo nos 3 primeiros meses do ano, um déficit de 14 milhões e 600 mil reais, deve garantir cerca de 19 milhões de reais com 2 ex-atletas. Pedro Lima será contratado pelo Sporting. O meio-campista revelado pelo Verdão e que disputou o Campeonato Português pelo Aves foi comprado por 4 milhões de euros fixos mais 2 milhões de euros em bônus. O Palmeiras vai ter direito a 30% dos 23 milhões e 300 mil reais fixos. A gente está falando de quase 7 milhões de reais. Já Gabriel Silva, outro destaque do futebol português, deve ser comprado também pelo Sporting por 5 milhões de euros ou 29 milhões de reais. O Palmeiras fica com 50% do lucro de 4 milhões de euros, a gente está falando de algo na casa dos 11 milhões e 700 mil reais. Você soma tudo isso e dá para dizer que o Palmeiras fica perto de 19 milhões de reais. Hora de falar sobre a real proposta que o Palmeiras fez a Danilo. Volante do Botafogo, vale a lembrança de que o Danilo pediu para não jogar contra o Corinthians no último domingo, para não estourar o limite de jogos no Campeonato Brasileiro e por conta disso foi afastado pelo Botafogo, não joga mais pelo Fogão antes da Copa do Mundo. Tem gente cravando que o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros ou mais ou menos 200 milhões de reais. Na manhã dessa quarta-feira, antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com um dos representantes do atleta. O Danilo hoje tem como seu responsável pela carreira Juliano Bertolucci, maior empresário em atividade no Brasil. E o que eu consegui apurar é que a nova oferta do Palmeiras é de 20 milhões de euros fixos mais bônus. Importante registrar que é a terceira tentativa do Palmeiras em contratar o Danilo nessa temporada. A primeira delas, no início do ano, quando o Palmeiras combinou com o Danilo de o jogador ir à justiça para tentar a quebra do contrato por salários atrasados. O Botafogo foi avisado desse movimento e pagou tudo que tudo que estava pendente para evitar que o Danilo conseguisse a quebra do contrato na justiça. Depois, o Palmeiras sinalizou com uma oferta de 8 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. O Botafogo também rejeitou a proposta. Esses 20 milhões de euros fixos mais bônus também não devem servir para que o negócio aconteça. Quero contar para vocês que hoje Botafogo e Danilo estão convencidos de que não é hora de fechar nenhum negócio, seja com Palmeiras, com Flamengo ou com qualquer outro clube no Brasil. Tudo porque existe a convicção de que ele vai se valorizar na Copa do Mundo. Esse empresário com quem eu conversei pela manhã, afirmou, abre aspas, o Palmeiras está na mesa como o principal clube interessado, mas os valores estão bem distantes do que o Botafogo pede. Vamos esperar pela Copa. O Danilo pode ser uma das grandes surpresas do Mundial. Fecha aspas. Eu vou usar o caso dos atletas. Você pode mudar de clube tendo feito 12 jogos. O que você não pode fazer são 13. Eu vou usar o caso do Danilo, né? O Danilo pediu para não jogar contra o Corinthians, o Danilo volante do Botafogo, porque tem 12 jogos. E se ele é alvo de uma proposta do Flamengo ou do Palmeiras, tendo feito o jogo contra o Corinthians, ele fica impedido de jogar. Inclusive tem uma outra atualização importante sobre o Danilo, ele foi afastado do Botafogo e não joga mais até a Copa do Mundo. E é aqui que vem outra informação importante. Ontem, chegaram a publicar que o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros ao Botafogo pelo Danilo. 34 milhões de euros. Tá falando que eu caí no bait, não. Mas é por isso que eu só não falei o nome inteiro, né? Falei só Isadora, mas tudo bem. A Isadora, bom, beleza. Sobre Danilo, informação importante, tá? Tem gente cravando que o Palmeiras está disposto a pagar 34 milhões de euros para o Botafogo para ter o Danilo na metade do ano. Eu conversei hoje cedo eu liguei para um empresário dele ontem, o empresário falou que estava cuidando da filha, que estava internado, enfim. Aí hoje cedo eu consegui fazer o contato. E aí nesse contato eu perguntei, existe essa proposta de 34 milhões de euros? Tem alguma negociação em andamento? Como é que está essa história? E o que a pessoa falou foi, Nicola, não há nenhuma chance de a gente fechar acordo agora. Nem com o Palmeiras, nem com o Flamengo, nem com ninguém. Falei, por quê? Aí a resposta foi porque ele vai se valorizar bastante na Copa, a gente está apostando nisso, e fazer negócio agora é perder dinheiro. Eu falei, mas tá bom, mas teve proposta de 34 milhões de euros? Eu vou até ler a resposta da pessoa, porque aí você tira a sua própria conclusão, tá? Quer ver? Eu estou pesquisando aqui no meu WhatsApp, ó. A minha pergunta foi, o Palmeiras ofereceu 34 milhões de euros pelo Danilo? A resposta foi, o Palmeiras está na mesa como o principal clube, mas não chega nesses valores, está longe. Eu falei, mas qual é o valor? 20 milhões de euros mais bônus, e pode melhorar um pouco, tá? Então,
A sinalização que o Palmeiras mandou via Juliano Bertolucci para o Botafogo é de 20 milhões de euros fixos, mais bônus para ter o Danilo. Repito, a informação principal do Danilo por mais que exista o interesse oficial do Palmeiras, por mais que o Flamengo monitore a situação, só vai haver acordo com qualquer clube depois da Copa. E a prioridade do Botafogo e do Danilo é de um negócio para metade do ano. Beleza? Combina. Existe alguma chance de o René virar jogador do Palmeiras? O René que jogou na Luz e está muito bem no Vitória, ele está emprestado. Eu mandei mensagem para o Fábio Mota, o Fábio descartou, falou que nunca ouviu nada a esse respeito. E mais, disse que o René será contratado, assim como o Zé Vitor e assim como o Kaká. Falei, bom, legal, informação importante, não havia lido em lugar nenhum que o Vitória vai exercer a opção de compra do Kaká. Kaká, zagueiro, que nos tempos de Corinthians foi bastante criticado, né? Aí eu perguntei, presidente, qual que é o valor da opção de compra do Kaká? Ele falou, Nicola, não tenho de cabeça, depois eu vejo para você. Para não ter que cobrar de novo, o que eu fiz? Eu fui no Marcelo Paz, que é o executivo de futebol do Corinthians, e perguntei, Marcelo, qual que é a opção de compra do Vitória? Aí o Marcelo lembrou que se o Kaká disputar 60% dos jogos do Vitória na temporada e o time se mantiver na primeira divisão, o Vitória é obrigado a comprá-lo. Eu falei, não, Marcelo, mas você não está entendendo. O presidente do Vitória me falou que vai comprar, que já está definido. E ele falou, não, legal, boa informação. A opção de compra é de 2,5 milhões de dólares. A gente está, só checar se são 2,5 milhões de dólares ou de euros. Estou até abrindo aqui a minha troca de mensagens com o Marcelo Paz. 2,5 milhões de dólares, isso mesmo, tá? São 12 milhões e 600 mil reais que o Corinthians vai receber para responder a pergunta do Jean. O Corinthians é dono de todo esse percentual, beleza? O Isaías, muito dinheiro para o Palmeiras, 34 milhões de euros. Não vale isso tudo. O Flamengo mesmo não fez esse tipo de burrice. Pois é, não existe proposta de 34 milhões de euros do Palmeiras. O Palmeiras não gastaria toda essa grana num volante, tá? Então, só para deixar bem claro para vocês. O Paulo Santos, boa noite, Nicola. Danilo já fechou com o Palmeiras, Paulão? Não. Na audiência rotativa do YouTube eu já contei por aqui, mas vou repetir rapidinho. Na manhã dessa quarta-feira, enfim, consegui conversar com um dos empresários do Danilo e ele jurou de pé junto que não vai haver negócio do Danilo antes da Copa do Mundo. Nem com o Palmeiras, nem com o Flamengo, nem com clube nenhum. Porque os caras têm a impressão de que o Danilo vai para a Copa, vai se valorizar pra caramba e a partir daí pode pintar negócio maior. E quanto mais dinheiro, mais ganham o Danilo e seu empresário, tá? Boa noite, Nicola. Procede que o Naves será integrado no Palmeiras? Nino não viria mais? Eu conversei com o empresário do Naves, o Diogo Silva, essa semana. Deixa eu ver se ele vai ser integrado, cara. Tem alguma chance de o Naves ser reintegrado no Palmeiras? Eu não tinha perguntado isso. Quando eu conversei com ele, na segunda-feira, eu perguntei assim, ó, você já tem alguma coisa para o Naves? Ainda não, tá? O que se sabe é que ele fez uma boa temporada pelo Alverca, emprestado. Foi muito bem por lá, bastante elogiado e tal, um dos principais zagueiros da liga, e existia a expectativa de que ele pudesse mudar em definitivo para um clube maior, para o Braga, para o Sporting, para o Porto. O Diogo Silva já está respondendo, tá? Tem alguma chance de o Naves ser reintegrado no Palmeiras? A resposta não. Então, ele vai seguir para ser negociado, tá? Ainda sobre o Palmeiras e mercado português, contei para vocês, o Palmeiras vai faturar cerca de 19 milhões de reais com 2 ex-atletas do clube. O Gabriel Silva, que estava no Santa Clara, tem negociações avançadas para ir para o Sport, numa operação que vai render ao Palmeiras 12 milhões de reais. E o Pedro Lima, que estava no Aves, esse já está fechado, está em Lisboa, para realização de exames médicos. O Palmeiras vai ficar com quase 7 milhões de reais. 12 mais 7, 19 milhões de reais com a dupla, beleza? O Rafael de Souza, Nicola, o Abel vai ficar no Palmeiras até o fim de 27 ou alguma chance dele entrar nessa história do Benfica? Não há movimento de Benfica e Abel. É legal você perguntar para dar uma atualizada sobre a situação do Benfica e a busca por um técnico. O Benfica perdeu o José Mourinho, novo comandante do Real Madrid. Beleza? Beleza. O nome dos sonhos do Benfica era Rubem Amorim, técnico que fez enorme sucesso à frente do Sporting, foi para o Manchester United, onde não vingou. A partir daí, e aí o Rubem Amorim foi procurado, mas disse que não tem intenção de voltar para Portugal, movimento normal. O cara saiu da Premier League e quer se manter em alguma liga maior do que Portugal.
O segundo nome, esse que está sendo tentado, é do Marco Silva, técnico do Fulham. Também acho difícil que o Marco Silva, que fez trabalho razoável no Fulham, opte por voltar para Portugal, mas é uma tentativa. Se não rolar, Jorge Mendes está tentando emplacar a contratação do Filipe Luís, mesmo Jorge Mendes, que é o empresário do José Mourinho. Então, para o Jorge Mendes, seria a substituição de um cliente dele por outro cliente dele, com a lembrança de que o Jorge Mendes é o maior empresário do mundo, à frente, inclusive, do Bertolucci. Se o Bertolucci é o maior empresário brasileiro, e talvez o segundo do mundo, o primeiro é o Jorge Mendes, que representa o Filipe Luís.